Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou bem, feliz por mais uma vez aprender um pouquinho sobre a palavra de Deus e Ele me dá essa oportunidade. Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, o verso número 5, temos um texto que diz assim: examine-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos, ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Estou lendo um livro do John Street chamado Paixões do Coração. E eu cheguei aqui numa parte do texto que fala sobre a verdadeira natureza do coração. E eu vou ler na íntegra esse pedaço de texto para que nos edifiquemos juntos. O John Street vai dizer assim, ele vai trabalhar uma pergunta, né? Qual é a natureza daquele que, apesar de se dizer cristão, continua a esconder conhecidos desejos malignos em seu coração? Ele segue. Dado o caráter de Deus e sua obra de santificação constante na vida do crente, tal indivíduo tem bons motivos para questionar a si mesmo quanto a ser um verdadeiro crente. E aí é o texto que eu li, 2 Coríntios 13, 5. Precisa fazer esse sondar do coração, esse verificar do coração. Aí ele segue dizendo: um verdadeiro cristão que persiste em alimentar desejos cobiçosos no coração, ele vai se sentir arrasado debaixo da mão disciplinadora de Deus. Ele vai dizer que essa disciplina destina-se a abrir os olhos desse que creu em Cristo para a verdade de seus desejos ocultos do coração e levá-lo ao arrependimento e a purificar sua vida desses desejos, dessa cobiça, de uma vez por todas. Ele continua dizendo: a experiência daquele que apenas se diz cristão, sem de fato o ser, é diferente. Ele vai dizer que esse que só fala que é cristão e não é, à medida que o tempo passa, ele sentirá cada vez mais, ou se sentirá cada vez mais à vontade em seu pecado, por causa do endurecimento do seu coração e da cauterização de sua consciência. Ele segue dizendo que todo sofrimento ou tristeza que vier a experimentar esta pessoa será resultado de circunstâncias difíceis que, por sua vez, serão consequências natural de viver no pecado e não por desagradar a Deus. E aí ele cita aqui um caso: talvez a esposa tenha descoberto a vida secreta do marido, de sórdidas fantasias, né? E talvez o lar tenha virado um lugar de briga, de infidelidade e de tristeza. Aí ele segue dizendo: a pessoa não regenerada, independentemente das dolorosas pressões externas, continuará seguindo as fantasias sórdidas que aprendeu a desejar. E, devido ao engano do seu coração, o falso crente se isolará, afastando-se para um mundo secreto de sua lascívia, como lugar conveniente para fugir do olhar de censura dos familiares e amigos cristãos. A verdadeira motivação para mudar inexiste, porque ele não vive genuinamente para a glória de Cristo. Entregue à luxúria, vive de forma exclusiva e intensa para seu próprio prazer. Qualquer alegação que fizer de ser cristão será devida ao orgulho, à conveniência social ou por temer a morte e o inferno. Que coisa triste, né? É um relato interessante, né? Precisamos tomar cuidado e talvez seja um bom alerta para todos nós, sem exceção, verificarmos o que há no nosso coração, as nossas motivações, os nossos desejos, as nossas inclinações secretas. Observar o que há no nosso coração, o que tem no meu coração, né? Será que de fato eu creio em Cristo, eu amo a Cristo? Será que eu quero mesmo andar com Cristo? Será que eu sou transformado? Precisamos fazer esta verificação todos os dias da nossa vida, para não entrarmos neste caminho de cauterização da consciência, de endurecimento do coração e aquela circunstância, né, de vivermos de maneira que desagrada a Deus sem nem percebermos, sem termos nenhuma dor na consciência. Espero que essa palavra te ajude a se autoavaliar. Fez isso comigo e eu creio que seja bom também que você consiga fazer.
Um bom dia. Eu espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.